Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de geografia, certo? E nós vamos dar continuidade à unidade 2, no livro de Geografia Geral e do Brasil dos oitavos anos. Quero lembrar para você que nós estamos estudando o capítulo 3. Hoje a gente vai ver a aula 6, tá? Com o subtema de conceitos demográficos. Vamos entender um pouco sobre cultura e diversidade cultural, tá? Essa é a segunda parte do capítulo 3, que estaremos finalizando hoje este capítulo. O objetivo é que você analise os objetos representativos da dinâmica demográfica, considerando as características da população, tá? Então vamos lá, gente. As páginas aí é entre a página 42 ao 46, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender que no mundo atual nós falamos sobre conceitos demográficos. A palavra demo, pessoal, aqui você tem que entender, já falei isso na aula anterior, que demo fala sobre povo, certo? Sobre povo. Ou seja, estudo, né, gráfico sobre estudo sobre o povo. A concentração desse povo em determinado território, certo? E assim facilita você compreender. Por isso é importante nós entendermos de alguns conceitos, tá? Esses conceitos estes que facilitam a compreensão do mundo contemporâneo. Vamos lá. A demografia ou geografia da população, a demografia é a ciência, a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Você vai ver que a população veio crescendo desde o tempo que começaram a fazer a contagem dessa população. Se você comparar 1850, 1950, 2000, né, e a projeção para 2050, você vai ver que hoje nós estamos com mais de 7 bilhões e meio de pessoas. Assim, eu posso considerar e chamar que um local tem a população absoluta, por quê? Porque é o total da população que está ali, vivendo ali naquele momento, certo? Então eu chamo de índice geral da população de determinado local, seja de um país, de um estado, cidade, região, do seu município, do seu bairro, né? Então eu posso dizer assim, por exemplo, a população absoluta ou a população absoluta do município de Canindé, de Poeiras, aqui no Ceará. Se for aí no Rio de Janeiro, São João de Meriti, né, em outros lugares, eu posso dizer, né, a população absoluta daquele estado, né, da cidade ou da região. E assim, o Brasil, isso do ano de 2020, já tínhamos chegado à população de 2.211 milhões de habitantes. E a densidade demográfica? É aquilo que eu te mostrei na aula anterior, na aula 5, que é a divisão da população absoluta pela área territorial onde eles habitam. Então, eu posso dizer que o resultado que eu tenho lá da densidade demográfica é a chamada população relativa, tá ok? Também conhecida assim, que é a taxa que mede as pessoas de determinado local, tá? Qualquer coisa, você dá uma olhada na aula anterior. Superpovoamento ou superpopulação é quando o quantitativo, a quantidade de pessoas naquele lugar é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para manter aquela população. Então, ou seja, o que aquele território tem não está sendo o suficiente para atender uma demanda tão grande de pessoas. Quer ver um exemplo de superpovoamento ou superpopulação? Vamos lá. Suponhamos que a quantidade de provimentos que tem da intendência da sua casa, né? A despensa da sua casa, que foi comprado para um mês, só é para 4 pessoas e de repente aparece mais 6 pessoas e juntando com essas 4 dá o quê? 10 pessoas. Você acha que a quantidade de alimentos da despensa que foi feita para o mês para 4 pessoas será suficiente para atender 10 pessoas para um mês de 30 dias ou 31 dias? Não, né? Então, alguns lugares apresentam isso aí, apresentam essa dificuldade também de se manterem. Outra situação é um exemplo. O Brasil é populoso, porém não é densamente povoado. Por isso que eu falo aqui, ó, que densidade demográfica é saber qual é o território ou estado nacional, que já falamos sobre isso, né? O país
que há mais pessoas do que o outro. Então, se eu disser que China e Índia são os países mais populosos, que têm uma densidade demográfica absurda, é em virtude por lá ter mais de 1 bilhão de habitantes. E outra, o tamanho do território também vai proporcionar essa realidade. Por isso que eu posso dizer também que o Brasil aqui é um país populoso, mas não é densamente povoado, ou seja, na sua cidade, né? Se você pegasse o número da população absoluta e dividisse pela área, ele poderia dizer que você poderia encontrar por quilômetro quadrado, por exemplo, 12 pessoas, 15 pessoas ou 20 pessoas. Mas quando você pega a China, o território da China ou da Índia, e divide pela população absoluta, você vai ver que por quilômetro quadrado você vai encontrar mais de 300 pessoas. Entendeu? Então, o tamanho do lugar também pode favorecer alguns conceitos sobre isso. Por isso que ele fala aqui que o Japão é um país populoso e é densamente o que? Povoado. Mas não é superpovoado. Como assim superpovoado? Aquilo que nós falamos aqui no conceito. Ó. Por quê? Não é superpovoado porque os recursos sociais e econômicos no Japão coincidem em manter aquela quantidade, né, de pessoas de acordo com seus recursos naturais, mas é porque também essas nações, como o Japão, não sei se é o Japão, salvo engano, e a China, eles têm um controle de natalidade, certo? Que é o número de nascidos vivos, tá? Que a gente vai ver isso lá na frente. Vamos lá. Olha a palavra taxa de natalidade. Quando você ouvir falar taxa, ou a palavra natalidade, por exemplo, natalidade é o número de, número de nascidos em uma determinada área, um local. Mas quando eu uso o termo taxa de natalidade, eu já vou estar calculando isso daí com um número multiplicado por 100, o número de nascidos vivos pela total da população absoluta. Isso é um assunto que você vai ver lá na frente, é só para você ter um conceito. Taxa de fecundidade é o número de nascidos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos. Então, aqui é um cálculo, se você for analisar. Número de nascidos, certo? Número de nascidos, se eu fosse colocar aqui matematicamente, nascidos, né? Pela área, né? Pela área. Agora, taxa de fecundidade. O que é fecundidade? É quando a mulher está na idade fértil que pode ter filhos. Então, isso vai variar de lugar para lugar. Então, é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos. Ou seja, a taxa de fecundidade, né, vou botar aqui X, taxa de fecundidade, olhando aqui na linguagem matemática, é igual nascidos menos o número de óbito. Quando falar óbito, eu estou falando de mortes. Ou seja, se nasceu mais do que morreu gente, então a taxa de fecundidade está sendo positiva. E a taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos em um determinado local. Ou seja, se comparem em termos de período, suponhamos que no primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre de, vamos colocar aqui, 2021, foi maior que o primeiro trimestre de 2022. Então, ou seja, implica dizer que qual foi o ano que morreu mais gente? Foi em 2021. Quais seriam os motivos dessa taxa de mortalidade? Se a gente for falar no nosso tempo atual, foi a pandemia, a Covid-19, certo? Bom, deixa eu apagar aqui para você entender melhor, ok? Tá acompanhando aí, né, gente? Se você tiver qualquer coisa, qualquer dúvida, existem outros sites que mostram alguns exemplos. Quando eu falo crescimento natural e vegetativo, eu estou dizendo o teu município onde você mora. Surgiram novas pessoas que você então não conhecia? Houve um crescimento da população comparado a 5 anos atrás? Na sua rua está morando novas pessoas que vieram de outros municípios? Então, se isso é sim, tá? Então implica dizer que o seu município teve um crescimento vegetativo, a população cresceu.
tá? Mas quando fala um crescimento natural ou vegetativo, principalmente natural, ele também está se referindo se houve nascimento de crianças, se houve mais nascimento no seu município, comparado à taxa de mortalidade anterior. A outra situação, quando falo crescimento migratório, suponhamos, o seu vizinho que apareceu aí na sua rua é um vizinho que veio de outro município, então houve o quê? O crescimento da população do seu município, do seu bairro aumentou. É óbvio. Mas foi um crescimento que migratório, ou seja, vieram pessoas de outro lugar para morar no seu município. Então, o que contribuiu para o crescimento, a taxa de densidade demográfica? Uma delas, o crescimento natural ou vegetativo, as pessoas que são daí mesmo, as pessoas, o vizinho seu se casou, depois nasceu um filho, então houve um crescimento natural de acordo com a sua população e, ao mesmo tempo, foi significativo e foi maior que a mortalidade. Outra contribuição para o crescimento do seu município, o número de pessoas aumentarem, foi o crescimento migratório, ou seja, pessoas que vieram de outros lugares para morar na sua cidade. E o crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento que é calculada a partir da soma entre o que? O crescimento natural com o crescimento vegetativo ou crescimento migratório, certo? Então, se o teu município aí, se você for olhar no IBGE Cidades, houve um aumento comparado a 10 anos atrás, o que você tem que entender que houve um crescimento por parte natural ali, nasceram mais gente do que morreram na sua região, somado com o crescimento migratório, pessoas de outras regiões vieram morar na sua cidade. Junto a essas duas situações, eu vou ter aí se o crescimento populacional foi positivo, ou se ela foi negativo, ou se foi neutro, né? Permanece a mesma quantidade de anteriormente. Beleza? Compreendeu esse conceito? Qualquer coisa revisa, viu? Vamos lá, então nós temos aí a densidade demográfica no mundo. Você vê que as áreas mais escuras são a que mostra o maior número de pessoas. Então nós temos aqui, ó, essa parte aqui que considera mais alta. Nós temos aqui a Índia, certo? Índia. Desculpa que eu estou escrevendo com o mouse. E nós temos aqui a China, tá? A China. Veja que na América nós temos no México, no leste dos Estados Unidos, na Europa, certo? Na África, aqui no lado do Mediterrâneo, no Egito, né? Nós temos aqui pelo lado oeste do continente africano. No Brasil, a gente vai encontrar mais na região sudeste, tá? Onde se concentra o maior número de pessoas que estão vivendo naquele local. E assim, pagando aqui as imagens que eu tenho, nós temos essa análise aí de dados, certo? Olha o gráfico aí com essa análise de dados para você entender, tá bom? Olha só. Ele diz o seguinte, que a densidade demográfica dos países em 2017. Então, nós temos a população total, a população absoluta, temos a área territorial desses países e a divisão deste, certo? Divisão aqui, vou botar até aqui, ó. Para com este, o resultado é a densidade demográfica. Aí ele pergunta, dessas regiões, qual é o mais denso? Lógico, você vai dizer o quê? Bangladesh. Qual é o segundo? Índia. Qual é o terceiro? Paquistão. Certo? Qual é o quarto? A Nigéria. O quinto, a Indonésia. Mas aí, professor, você não acabou de dizer anteriormente, nas aulas anteriores, que Índia e China têm as maiores populações existentes no mundo, com mais de 1 bilhão? Verdade. O que vai diferenciar de um lugar para outro é o tamanho da área territorial. Exatamente, você vê, né? Que coisa, né? É a área territorial. Olha o tamanho da área territorial de Bangladesh. É apenas de 147.630 metros, certo? Por isso que, por ter só apenas 164 milhões de habitantes, deixa ela como a cidade, né? O país, melhor dizendo, o país mais denso de outros que tem 1 bilhão de habitantes. Olha, por exemplo, aqui, ó, a Índia tem 1 bilhão, certo? Olha aqui, a Índia tem 1 bilhão. E a China também tem 1 bilhão.
Olha o tamanho da área territorial comparado com o Bangladesh. É muito maior. Então, a área territorial chega a 3.287 quilômetros e 259 metros. Olha a diferença, certo? Então, tem uma grande diferença. Por isso que o Bangladesh é o país mais denso de 2017. Tá bom? Então, essa é a diferença que mostra aí dentro da área territorial. Agora, olha só por curiosidade: nós sabemos que a Rússia é o país que tem a maior extensão, está em primeiro lugar em maior extensão territorial, certo? Ó, melhor dizendo, apagar aqui que eu cometi um erro aqui de marcação. É o país com maior extensão territorial do mundo, está em primeiro lugar a Rússia, não é isso? Em termos de países, com 17 mil quilômetros quadrados. E essa população, olha aqui, ó, bem pequena. Ou seja, deixa ela lá bem no último na classificação de densidade, porque nem todos os pontos da Rússia há moradores, né? Então, a densidade demográfica é meio pequena, ou seja, a cada quilômetro quadrado só encontra-se 8 pessoas. E o Brasil apenas 24. Que ironia da situação. Então, entendeu aí? Ou seja, uma nação só vai se tornar uma densidade maior que as outras, em virtude da área territorial ser pequena, como o caso do Bangladesh. Indicina tem 1 bilhão de habitantes, mas suas áreas territoriais também são grandes. Então, o que vai favorecer ser densamente também é o tamanho do território, tá bom? E chegando aí aos dois conceitos da nossa aula, que falamos aí sobre cultura. Gente, a cultura é um conjunto de símbolos, ideias, produtos de uma sociedade. Por exemplo, você pode aprender a cultura através da internet, dos indianos, dos chineses, japoneses, dos europeus, dos americanos, ou aí dos seus vizinhos ao lado, né? Aqui mesmo no Brasil, na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? A gente pode aprender alguma dessas culturas existentes entre elas. Então, ela pode ter, nesse entendimento, a cultura material e a não material, tá vendo? Tá aí no teu livro. A material quer dizer o quê? Que é produzido pela sociedade. Exemplo: alimentos, roupas e moradias. E a cultura não material contempla o quê? Contempla, tá certo? Ó, não material. Contempla símbolos, letras, palavras que registram a comunicação escrita de uma língua, as notas de uma música, as atitudes, as crenças, os valores, as normas e leis que organizam e orientam a vida daquela sociedade. Então, olha aí, cultura é um conjunto de símbolos e ideias produzidos por uma sociedade. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser da cultura material e a não material. Tá aqui, ó, material e a não material. A cultura material, até vou fazer um marca-texto aqui, a cultura material, certo? É produzido pela sociedade como alimentos, roupas e moradias. E a cultura não material, certo? É aquela em que existem símbolos, letras, palavras, a comunicação entre elas existente. Por exemplo, a nossa escrita português é a mesma de Portugal? Nem sempre, o contexto nem sempre. Por exemplo, algumas palavras que você entende aqui no Brasil, se você usar uma palavra lá em Portugal, eles podem entender o significado dessa palavra com outro sentido diferente. Copiou a informação? Então pode ocorrer isso. Então nós dizemos que é cultura não material, porque o termo que eu uso, até o sotaque que eu uso aqui do brasileiro é diferente do sotaque português, tá bom? Então, dentro desse sotaque, nós temos também a religião, que é um dos aspectos importantes da cultura social, certa predominância entre elas. Então, no Brasil, há uma diversidade cultural da população mundial muito grande, certo? Porque aqui as manifestações religiosas, a língua, os costumes, as manifestações artísticas, culinárias, o vestimento, o tipo de habitação é bastante diversificado no Brasil. Por isso que nós somos um Brasil heterogêneo nessas diversidades culturais. E aí eu mostro que no mundo, falando sobre as religiões, a religião que até em um momento, em 2017, predomina é o catolicismo romano.
seguido pelo islamismo, seguido para aqueles que não acreditam em nenhuma religião, o hinduísmo, religiões chinesas, o budismo, o protestantismo, ortodoxia e judaísmo, certo? Então são os que predominam no mundo hoje. Bom, gente, chegamos aí à nossa aula, tá? Que nós estamos aí participando para vocês. E eu chego até um detalhe, eu falei que é o final, mas eu preciso apresentar isso aqui, tá? Desculpa, é uma falha aqui do meu slide. Temos também a língua, que é um outro aspecto, tá? Outro aspecto da cultura do grupo social. É por meio dela que as pessoas se comunicam, certo? Então, só para você ter uma ideia, o segundo site Etnologue, em 2018, havia 656 línguas vivas no mundo e de uso atual, naquela época. As 10 mais faladas têm 3 bilhões e meio de pessoas falantes. As 85, cerca de 85 idiomas, né? São cerca de 2 bilhões e meio de pessoas que falam outras línguas. Então está aí numa sequência. Então um exemplo aí, ó, dos principais idiomas com mais de 100 milhões de falantes em 2018, temos aí, em primeiro lugar, chinês, o espanhol, o inglês, o árabe, o hindi, bengali, português, russo, japonês e paquistanês. Só para você ter uma noção das línguas mais faladas no mundo. Olha aí, então tem uma exploração do gráfico. Qual é a língua mais falada no mundo? Lógico, é o chinês. Por quê? Porque na China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Qual é a posição do idioma português? Ó, se você for contar aqui, nós temos 2, 3, 4, 5, 6. A nossa língua português está em 7º lugar. Beleza? Muito bem. Gente, se liga aí, tá? Faça sua atividade com seu professor. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.